né, ou seja, o judaísmo messiânico, nesse aspecto da fé judaica no Messias, fazemos em nome do Senhor, em nome de Yeshua. Então as pessoas descem as águas, não há intervenção nossa como na igreja. A igreja, o pastor está ali, ou o padre, não. Aqui, quando se fala que João batizava, ou Yeshua, ou os discípulos de Yeshua batizavam, não é que eles colocavam a mão na pessoa. Qual era realmente a prática existente na época de Yeshua, ou até mesmo anterior a ele? Será que o chamado batismo nas águas, ele é realmente uma inovação, uma novidade ali trazida por Yeshua, por Jesus de Nazaré e por seus discípulos? Será que isso é uma marca do cristianismo? Ou tem coisas que não lhe contaram? Ou tem coisas que você ainda não teve acesso, informações que você ainda não conheceu? Quando você passa a entender o que significa Tvilat Mayim, ou seja, imersão nas águas, que vai ser traduzido para o grego como batismo, quando você entende o que é um mikve, né, o reservatório de águas naturais, você vai compreender que essa prática de submergir no nome do Messias, que também não é no nome da Trindade, vai te surpreender isso. Você vai ver o significado profundo que existe nisso daí. Então fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para vocês com um tema tão especial como esse dos batismos. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Shalom, shalom, queridos, estamos de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo aqui mais um pouco desse conhecimento das Escrituras, da palavra do Eterno Nosso Deus, da tradição judaica, como sempre temos feito aqui, de uma maneira muito especial, trazendo para vocês acesso à informação, né? Porque o grande problema existente hoje é o acesso à informação. E quando não, tendo acesso à informação, às vezes a informação ela está misturada, mesclada, sem seriedade e confiabilidade. E aqui a gente tem, com muito temor aos céus, buscado trazer conhecimento com seriedade para vocês, trazendo a verdade das Escrituras, né? E para iniciar aqui o nosso vídeo de hoje, eu convido você para que possa se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar aqui o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito, tá? E o sininho, claro, quando você aciona o sininho, você vai estar sempre sendo notificado de um novo vídeo, de um novo trabalho que a gente realizar aqui. Então, de fato, tem sido muito especial todo esse trabalho, todo esse alcance, e nós queremos dar Bruhim Abaim, bem-vindos a todos os novos inscritos no nosso canal. Vocês têm sido uma bênção, sempre agregando mais a esse canal, aos que já estão inscritos, aos assinantes do nosso canal, que o Eterno possa abençoá-los grandemente. Todos nós temos feito essa obra, não é uma obra só minha, nem da minha equipe, mas você que nos acompanha, que compartilha o vídeo, também tem feito parte desse projeto, dessa obra de alcance às pessoas, para levar o entendimento correto para as pessoas. Bom, antes de nós iniciarmos aqui o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de novamente trazer para vocês aqui essa oportunidade maravilhosa que temos para falar sobre a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva Universo. É a nossa Yeshiva, é a nossa escola judaica, onde você tem a oportunidade de se inscrever nela, estudar conosco nos níveis acadêmicos, onde você vai ter pleno conhecimento das Escrituras, desde o Sefer Bereshit, ao livro de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse. Esse é o primeiro nível que nós chamamos Peshat, onde você vai conhecer todas as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, dentro da originalidade das Escrituras, no idioma hebraico, onde você vai ter comentários dos sábios de Israel,
vai ter acesso às escrituras judaicas, como Talmud, Mishnah, a Guemará. Nós vamos falar dos comentários dos sábios de Israel. Claro, tudo isso trazendo um enfoque muito importante na pessoa de Yeshua, o Messias de Israel, também a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então, assim, tem sido muito rico. Ademais, ou seja, além das nossas indicações de materiais, de livros, você já tem um material didático da própria Yeshivá e ainda trazemos mais indicações de materiais judaicos que vai trazer muita edificação para você. Então não perca tempo, as portas estão abertas para você. Boruchim Abaim, sejam bem-vindos à nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Bom, vamos lá, vamos ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos estar falando de um tema muito importante, um tema que é relevante, realmente relevante para a nossa vida espiritual. E quando nós falamos de batismo, batismo nas águas, né, qual é a relevância que isso existe? Como existe o verso lá da Brit Hadashah do Novo Testamento que diz: e aquele que for batizado será salvo, e o que não for batizado será condenado. Será que isso é um requisito realmente para a salvação? Então, nós trazemos para você hoje esse tema, Tevlat Maim, a imersão, o batismo no judaísmo. Então, como eu falei para vocês, claro que você conhece, você já sabe muito bem o que é o batismo no meio cristão, mas o que eu estou trazendo para você é para você, comigo aqui, pensar: isso é um tema cristão de verdade? Será que isso daí foi uma coisa criada pelo cristianismo? Você precisa se batizar para que você seja salvo? Você precisa se batizar para ser um sinal ali? Será que isso é uma novidade do cristianismo? Ou isso é algo que vem do judaísmo e que se configura em algo espiritual muito profundo? É o que nós vamos compartilhar com vocês. Eu convido você, mais uma vez, para que você esteja conosco aqui e possa estar compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam alcançar esse conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando a gente olha para o tempo de Yeshua, a gente tem que entender que antes de Yeshua, Deus se manifestou ao mundo, ou seja, ao povo de Israel, Deus se manifestou às nações. E uma coisa muito interessante aqui, vamos voltar para você entender, é que quando Deus se revela à humanidade, ele se revela lá no Monte Sinai, depois de ter libertado o povo dele, o povo de Israel do Egito, e trazê-lo até o Monte Sinai. Deus se revela no Monte Sinai para trazer as suas leis ao mundo, para mostrar o que lhe agrada e o que não lhe agrada, qual seria a maneira correta de viver. E com isso, Deus vai dar várias leis que se referem também à vida pessoal do homem, à vida saudável do homem e da sua relação com o seu próximo e com o Criador, né? E dentro dessas leis, Deus também vai dar leis sobre imersão. A imersão, no seu primeiro momento, vai ter uma conotação de tahará, de purificação, de pureza. Algo que você não é simplesmente um banho natural, em que você vai limpar o seu corpo da sujeira natural, da poeira, mas sim de um símbolo espiritual de purificação. Nós vamos ver isso nas palavras de Deus aqui das Escrituras Sagradas. Você pode pegar a sua Bíblia, sua Tanar, no caso a sua Torá aí, envolvendo os mandamentos de Deus, que você vai perceber, você vai ver aí que Deus, lá no Sinai, no Monte Sinai, além dos Aseret Dibrot, dos 10 mandamentos, né, os 10 pronunciamentos, ele vai dar uma outra sequência de mandamentos. E isso é importante. Tudo começa de uma maneira muito expressa lá no Monte Sinai, no Har Sinai. Eu trouxe um verso para vocês aqui, que é o Sefer Vaikra, o livro de Levítico, 16, 28, que diz: e aquele que os queimar, se referindo ao sacrifício, lavará suas vestes, banhará a sua carne em água. O que é banhará a sua carne em água? É fazer justamente essa imersão como uma espécie de batismo. Nós vamos chamar isso de Tevilat Maim, imersão nas águas. Depois entrará no arraial. Eu trago mais referências para vocês aqui, como Levítico 15, 21, 15, 22, 27, 17, 16, que vão falar do mesmo tema. Então vamos a um outro verso que também vai dizer quase a mesma coisa. Também o que queimou lavará suas vestes com água e em água banhará sua carne. Ou seja, essa parte, essa expressão, em água banhará sua carne, está falando de uma imersão.
em águas, e imundo será até a tarde. Então você tem aí números 19:8 e também 19:19. Uma outra referência. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Quem não lembra aí do que está registrado no segundo livro dos reis de Israel, 5:14, né? Sobre Naamã, que vai buscar orientação e cura da parte de Deus por intermédio do profeta Elisha, profeta Eliseu, que vai ser direcionado para que ele passe por esse banho no Jordão, né? E ele vai ficar curado. Agora, um outro tema também que mostra esse mesmo efeito da imersão é o grande Ramabul, o dilúvio. O dilúvio é um evento que envolve o mundo inteiro e que, de fato, para que houvesse a purificação de uma sociedade totalmente decaída moral e espiritualmente anterior ao dilúvio, Deus vai mandar o dilúvio. E é uma maneira de limpar, uma maneira de purificar, fazendo com que o mundo inteiro ficasse submergido nas águas que vieram dos céus e subiram dos abismos. Claro, ficando somente na superfície, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas respectivas, junto com os animais, naquela arca, na Tevat Noar, que Deus ordenou ele fazer. Aquela geração ímpia foram destruídos, né? Ela foi destruída nas águas do dilúvio, sendo assim, ocorrendo essa purificação por meio das águas, no qual Deus depois restitui, restaura a vida no mundo, trazendo equilíbrio e vida. Bom, você conseguiu entender até aqui, né, os conceitos dados por Deus como mandamentos lá desde o Monte Sinai, dando ordens para aqueles que se envolviam com os sacrifícios, que eles tinham que se banhar em água, ou seja, fazer essa imersão para purificação. Vimos também que o dilúvio é um sinal grandioso para o mundo inteiro dessa purificação, uma vez que o mundo ficou submerso nas águas, ou seja, o mundo foi purificado. E agora eu quero que você acompanhe um pouquinho mais, né, que você se aprofunde um pouquinho mais comigo dentro das Escrituras. Então, quando a gente vai olhar para o teor judaico, que recebe por herança, né, desde lá da Torá, dos mandamentos de Deus, se torna uma prática judaica fazer o que é chamado de mikveh, ou tevilat mayim. Você está vendo nessa figura uma espécie de piscina, né, onde a pessoa ela desce, submerge nessa água. Muitos vão conhecer como batistério, tá? Encontrado também em templos cristãos, mas no ambiente judaico você tem esse lugar chamado mikveh, que quer dizer junção de águas, aonde a pessoa ela vai passar por essa imersão, né? Você vê que tem uma canalização para que a água entre, e a água tem que ser de forma natural, canalizada de um rio especificamente. Ela tem que ser água natural, não pode ser uma água tratada, né? Para expressar justamente o que vem dos céus, quer seja chuva, o leito de um rio ou até mesmo as águas do mar. Mas especificamente é as águas do rio, tá? Então você vê aqui uma foto antiga, né? Ou seja, na realidade expressando um lugar bem mais desértico, um lugar mais natural, onde você tem esses lugares feitos justamente para que a pessoa possa submergir. Assim eram os lugares muito próximos ao Beit HaMikdash, ao templo. Haviam várias mikvaot, como vocês estão vendo aqui, vários lugares para imersão. Antes das pessoas subirem ao templo, elas passavam por esse ritual de purificação, de se passar pelas águas e se sentir mais purificado, se sentir mais em condições de entrar no santuário. Novamente, hoje você tem uma coisa mais estruturada, onde você, a mulher, o homem, ele, né, nos seus períodos determinados, eles entram ali, passam por essa imersão para se sentir mais purificado, mais santificado. Então, são vários modelos, várias formas que são feitas justamente para poder cumprir esse preceito de banhar-se, né, de forma a trazer esse clima espiritual mais de preparação espiritual. Agora, o que a gente vai ver aqui, conforme vocês já viram aqui
breve introdução, eu vou trazer para vocês esses batismos, né? Essas imersões no judaísmo, para vocês entenderem que o que vai acontecer com Yeshua depois e seus discípulos reflete o que está aqui atrás, tá bom? Então vocês já entenderam que a prática de baixar nas águas, ela tem uma conotação muito forte de purificação, tá certo? Então vamos lá. Essa purificação, claro, ela não está limitada ao corpo, mas sim à vida espiritual e o intelecto, né? A parte espiritual e intelectual do homem. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui no judaísmo é o que a gente chama de Taharat Nidá. O que é Taharat Nidá? A imersão, a purificação após o período de Nidá. O período de Nidá é o período em que a mulher passa da chamada menstruação. Eu trouxe aqui uma nota para vocês. Deus ordenou ao povo de Israel, em especial referente às mulheres, quando estiverem no seu período de nidá, ou seja, o período do seu ciclo menstrual, que a partir do sangramento deve haver afastamento do homem, do seu marido, num tempo de 7 dias. E somente depois de 7 dias é que podem voltar ao relacionamento conjugal. Durante esses 7 dias de sangramento e afastamento, ela está em um estado de impureza, não lhe sendo permitido ir ao templo e nem oferecer as ofertas e sacrifícios. Porém, acompanhado ao final desse período de 7 dias, a mulher deve submergir em águas, ou seja, passar por essa Tevilat Maim, essa espécie de batismo, e só assim estará declarada pura, conforme está escrito em Levítico, capítulo 15, e também o capítulo 18, verso 19. Né? No capítulo 15 todo você vai ver esse assunto, e também no capítulo 18, verso 19 vai ser referido. O mesmo se dá para a mulher que der à luz a um menino ou a uma menina. Ela deve guardar um período de nidá, ou seja, de purificação, de acordo com o bebê. Se é menino é um tempo e se é menina é outro tempo. No final, ela também fará uma imersão em águas, ou seja, também vai passar por essa Tevilat Maim e só assim estará declarada pura, tendo a condição de subir ao templo para oferecer suas ofertas e sacrifícios. Isso também está em Levítico, capítulo 12. Então você compreendeu bem, né? Antes da gente entrar no próximo, como funcionava desde lá do Sinai, como Deus deu essas ordens para o povo de Israel em referente às mulheres, a questão da menstruação, do ciclo mensal e também quando ela tinha ali um bebê, né, quer sendo menino ou menina, o seu período de resguardo, também com a prática dessa imersão, submergir em água para trazer essa purificação, tudo isso por causa do sangramento, né, que, ou seja, o fluir do sangue na mulher traz a ela um estado de impureza. E isso vai também se repetir com o homem, no aspecto que a gente vai ver agora, que já é um outro ponto que vai também levar o homem a essa prática da imersão, tá certo? Que é o que nós chamamos de Taharat Zav ou Zavá. Né? Taharat Zav ou Zavá é a imersão, ou seja, a purificação após o período de corrimentos. Né? E o que seria isso? Vamos aqui à nota: Deus ordenou ao povo de Israel, em especial, referente aos homens e às mulheres, quando estiverem com corrimento de algum fluxo de seu corpo, estará em um estado de impureza, não lhe sendo permitido ir ao templo e nem oferecer as ofertas e sacrifícios. O homem, nesse estado de impureza, por um fluxo. E o que seria esse fluxo? Pode ser a emissão de sêmen após a relação sexual, ou não, apenas a emissão de sêmen. Numa emissão de pus, por exemplo, uma inflamação de um machucado, e ali está saindo pus, está vazando líquido. Um sangramento ou uma secreção de alguma ferida, isso é chamado de zav, ou seja, o homem que tiver nessas condições, ele vai estar num estado de zav. A mulher também, a mesma coisa. Se ela está num estado de impureza por um fluxo, que não é aquele da menstruação, aquele é específico. Aqui é a mesma coisa, pode ser um corrimento vaginal, ou após a relação sexual, uma emissão de pus por alguma ferida,
ou um sangramento ou secreção de alguma ferida, ela é chamada de zavá. Então, por isso que nós falamos aqui, é a taharat zav e zavá, ou seja, quando há corrimento do corpo humano, um fluir de fluxo do corpo humano, essa pessoa também vai estar em um estado de impureza. Logo, porém, ao final desse período de corrimento corporal, tanto a mulher quanto o homem deve submergir em águas, ou seja, passar por essa Tevilat Mayim, e só assim estarão declarados puros, né? Conforme Levítico capítulo 15, você pode verificar essa referência, tá? Então, veja que coisa interessante, né? Não sei se você sabia disso, mas você pode verificar as referências, que quantas situações na vida do povo de Israel, do povo judeu, do povo de Deus, levavam as pessoas a fazerem a prática de submergir em água, de imersão, quer seja a mulher mensalmente por causa do seu fluxo natural, ali da menstruação, que chamamos de nidá, ou também por causa da relação sexual, após a relação sexual do marido e a mulher, ou por qualquer um vazamento do corpo, quer seja por uma ferida, quer seja por qualquer tipo de situação adversa que possa fluir do corpo da pessoa algum fluxo, algum corrimento. Então, são coisas que às vezes as pessoas não sabem, e ela pensa que o batismo ali é apenas uma coisa criada pelo cristianismo, quando não. Isso era uma prática, e é uma prática do povo judeu. Mas não para aí não, nós temos mais, tá? Qual outros tipos de batismo existem no judaísmo, né? Ou seja, de imersão. Taharat le Shabbat. O que significa isso? A imersão, purificação para a santificação do Shabat. Isso não é uma coisa geral, não é todo mundo que faz, mas muitos Yehudim, muitos judeus, né, muitas judias vão ao mikve para fazer uma imersão para se preparar para o Shabat. Na sexta-feira, vai ao mikve e se passa ali por uma imersão, ou seja, mergulha em água, como uma espécie de purificação para passar o Shabat, para que entrar no Shabat de uma maneira mais pura, mas se sentindo melhor espiritualmente. Isso também se dá em um outro estado, por exemplo, Tahara Lamoadim, Lemoadim, ou seja, é a imersão, é a purificação para a santificação das festas. O mesmo que se dá com o Shabat, muitas pessoas, quando vai chegando festas que são os Moadim, como Pessah, como Shavuot, como Sukkot, e ainda mais os outros dias agregados do mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah, né, que é o dia das trombetas, também o Yom Kippur, sempre antes se busca fazer uma Tevilat Mayim, uma imersão, né, uma espécie de batismo, para a purificação para estes dias importantes, dias de muita tensão espiritual. Agora eu quero que vocês coloquem atenção nessa imersão aqui. Taharat Lagiur. O que é Taharat Lagiur? É uma imersão, uma purificação para conversão ao judaísmo. Ou seja, qualquer pessoa que não é judeu e quer se converter ao judaísmo, ele vai ter que passar por uma imersão também. Então, vocês estão percebendo que aqui agora mudou? Aqui agora está um pouco diferente? Não é mais porque há um fluxo, porque há um corrimento, porque há alguma coisa que te traz impureza, né? Não, agora é por uma disposição que uma pessoa tem de abandonar uma velha vida de ídolos, de idolatria, para servir o verdadeiro Deus. Então agora ela passa de um estado das nações para poder servir ao verdadeiro Deus, ou seja, ser introduzida no povo de Israel para servir a Deus. Então ela tem que passar por uma Tevilat Mayim, uma espécie de batismo, pela conversão a Deus. Tá? Então isso vai ser importante, porque é daqui que a gente vai fazer o nosso link com o Novo Testamento, com a Brit Hadashah, com o nosso Mashiach Yeshua, tá? Que é justamente o batismo que você conhece. Então, Taharat Lagiur, nós temos uma nota. Essas três etapas são explicadas e detalhadas no Talmud, no Tratado Yevamot 46a. E também o Rambam, né, o Rabi Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides, ele também vai relatar sobre as leis de proibições e relações sexuais no início do capítulo 13. E acrescenta e explica que através dessas três etapas
o povo de Israel entrou na aliança com o santo bendito seja. Né? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que a conversão no judaísmo precisa de três coisas. Né? São três etapas que uma pessoa passa para se converter no judaísmo a Deus e fazer parte do povo de Israel. Essas três etapas elas vão se repetir com Yeshua também. Você vai entender melhor isso. Mas vamos olhar aqui a descrição tanto do Talmud, ou seja, da tradição judaica, quanto na explicação também de Maimônides, tá? O texto do Rambam é o seguinte: Israel entrou na aliança com a circuncisão, a imersão, que é a Tevilat Maim, ou seja, a espécie de batismo, e o sacrifício. São essas três coisas: circuncisão, imersão e sacrifício. Isso é o que garante, isso é o que é o símbolo, né? O sinal real de que uma pessoa está convertida quando há circuncisão, quando há imersão e quando há sacrifício. A circuncisão foi no Egito, conforme está escrito: nenhum incircunciso comerá dele, referente ao cordeiro, Êxodo 12, 48. Moisés, nosso mestre, circuncidou todos que tinham violado a circuncisão do Egito, exceto a tribo de Levi, e sobre isso está escrito: teu pacto guardará, Deuteronômio 33, 9. Agora, a imersão foi no deserto antes da entrega da Torá, conforme está escrito: e santificai-vos hoje e amanhã, e lavai as vossas vestes. Êxodo 19, 10. Sobre o sacrifício, está escrito: e enviou Moisés os jovens dos filhos de Israel e ofereceram sacrifícios. Êxodo 24, 5. Assim, para gerações, quando um gentio quiser entrar na aliança e se abrigar sobre as asas da Shekhinah e aceitar sobre si o jugo da Torá, precisa da circuncisão, imersão e apresentação de um sacrifício. Se for uma mulher, apenas imersão e sacrifício. Conforme está escrito: assim como você, judeu, é na circuncisão e na imersão e na apresentação do sacrifício, assim o convertido também deve ser. Isso é muito interessante, porque isso vai expressar a mesma coisa dentro da Brit Hadashah. Nós temos mais uma referência aqui da tradição judaica, que é o Shulchan Aruch, no Yored Deah 268, de 1 a 2, vai dizer: se aceitar, ele é imediatamente circuncidado e deve esperar até que se recupere completamente, e então é imerso no mikve de forma adequada, sem hatzitzot, ou seja, sem interferências. Então isso é muito importante, sem interferências. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês percebem que não tem ninguém colocando a mão na pessoa que está dentro d'água, né? Isso é uma coisa que é prática dentro do entendimento judaico, do entendimento da Torá, que lamentavelmente a igreja vai fazer o contrário, né? As pessoas são batizadas com o pastor, ou o líder, ou o padre, segurando a pessoa, quando não deve ser assim, né? Ou seja, a pessoa mesmo deve submergir-se, ela mesma deve descer as águas, tá? Então agora nós vamos ao conceito, uma vez que você já entendeu, todo o conceito dos batismos no judaísmo, né, das imersões por purificação, e também que existe a imersão da conversão daquele que é gentio, quer se tornar judeu, tem que passar por aqueles estágios da circuncisão, da imersão, que é a tevilá, né, que é, ou seja, a espécie do batismo, e o sacrifício. Agora a gente vai trazer para Yeshua. Agora a gente vai trazer para a Brit Hadashah, o Novo Testamento, para você entender agora o que significa esse batismo que é feito no nome de Yeshua, tá? No Novo Testamento. Bom, Taharat Legiur Meshichi. Então, é uma imersão para conversão ao judaísmo messiânico, tá? Ou seja, a pessoa está se tornando judeu messiânico, ela vai praticar o judaísmo, mas com Yeshua, o Messias, né? Ela também vai ter que passar por um batismo, ela também vai ter que passar por uma imersão, né? Ela vai ter que descer as águas, né? E como é que vai ficar conhecida essa tevilá, essa imersão? Vai ser chamada de Tevilat Hatshuvah. O que é Tevilat Hatshuvah?
é a imersão do arrependimento e da confissão. Aonde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Vocês vão lembrar que Yohanan Matbil, né, João Batista, conhecido assim, ele trouxe essa prática para a parte externa da cidade, levando as pessoas ao Rio Jordão, levando as pessoas a fontes de águas, fazendo-as passar por esse batismo, ou seja, por essa imersão, uma imersão de purificação. Porém, com a temática, com o direcionamento para o quê? Para uma imersão, ou seja, uma tahará, uma tevilat mayim, hateshuvá, uma tevilat mayim, uma imersão de arrependimento e de confissão de pecados. Nós vamos ver essas referências aqui agora, por exemplo, né? Nós temos em Marcos, capítulo 1, verso 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado, ou seja, imergido com água, ele, porém, vos batizará, vos emergirá com o Espírito Santo. Também temos ali em Atos, capítulo 19, verso 5, registra, e os que ouviram foram submergidos, foram batizados no nome do Senhor Yeshua. Nota que isso é muito importante, não é em nome da Trindade, não é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Yeshua. Lucas 3, 21 vai dizer, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, ou seja, se submergia, sendo batizado também Yeshua, sendo submerso também Yeshua, orando ele, os céus se abriram. Então nós vemos que o próprio Yeshua passou pela Tevilat Mayim. João 3, 23 vai dizer, ora, Yohanan, João, batizava, ou seja, submergia as pessoas também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, eram submergidos. Também temos Mateus capítulo 3, verso 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, ou seja, submersos no Rio Jordão, confessando seus pecados. Veja que aqui está acompanhado de confissão de pecados, que nós vamos chamar em hebraico de vidui. Tá? Outro verso, que é João 4, 2, diz, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yeshua fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava mais os seus discípulos. Então você vê que o nosso próprio Mashiach, Yeshua, ele ia com seus discípulos e ali os seus discípulos, né, debaixo da orientação de Yeshua, submergiam as pessoas. Então veja que coisa especial é o nosso Mashiach Yeshua ensinando e de repente ali debaixo da palavra dele, seus discípulos submergiam as pessoas, né, na presença do Messias. E aí Marcos 1,4 vai dizer, apareceu Yohanan, João, batizando, ou seja, submergindo no deserto e pregando o batismo do arrependimento, ou seja, Tevilat HaTeshuvah. Por isso o tema que nós trouxemos aqui, o nome do batismo, Tevilat HaTeshuvah, o batismo do arrependimento, né? A imersão do arrependimento para a remissão dos pecados. Queridos, veja que coisa especial. O que nós fazemos de submergir em água, não fazemos porque é uma criação da nossa cabeça, porque é uma invenção nossa. Não. Já é uma prática judaica, já é uma coisa que o povo já está acostumado. Quando João Batista apareceu no cenário trazendo Tevilá, o pessoal já entendia o que era. Venham para fazer a Tevilá do arrependimento. Vocês precisam confessar os seus pecados, vocês precisam se arrepender, porque o Mashiach está chegando. Então as pessoas vinham arrependidas. E está escrito na Bessorá, no Evangelho, que não só, né, os judeus vinham, mas também soldados romanos entendiam a mensagem, vinham para fazer essa tevilá, essa imersão, essa espécie de batismo de arrependimento. Veja quão profundo e poderosa era essa mensagem. E posteriormente, depois que Yeshua chegou, o próprio Yeshua, o Messias, vinha com seus discípulos também realizar essas tevilot, essas imersões, né, esses batismos. Agora, uma coisa muito importante é que o cristianismo estabeleceu que esse batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado num verso apenas que está em Marcos. Você vai ver que as outras Bessorot, os outros evangelhos, não mencionam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nem muito menos Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver até uma coisa contraditória, porque todo momento em Atos dos Apóstolos, em Maseh Shlichim, os discípulos batizam em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. No caso ali, Yeshua. Beshem Adon Yeshua, Beshem Adon Yeshua. Então a gente tem duas coisas importantes a considerar. Ou realmente, Yeshua ensinou a fazer um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seus discípulos foram rebeldes, fizeram tudo errado, tudo ao contrário, porque é o que Atos está dizendo, que eles faziam em nome do Senhor, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou, realmente, Yeshua não ensinou isso, visto que nos outros evangelhos não aparece, e nem em Atos dos Apóstolos. Inclusive, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, né, esse é o nome da Bíblia, Bíblia de Jerusalém, que busca trazer ali um enfoque nas partes mais originais, nos vocábulos mais específicos, ela vai trazer na nota de rodapé dela que esse verso de Marcos há uma probabilidade que tenha sido acrescentado pela igreja por conta do seu dogma, da sua tradição em relação à Trindade, e que isso teria sido posterior, esse acréscimo, essa adição. Então você vê que realmente não se configura na Brit Hadashah, no Novo Testamento, um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais que exista esse verso. Nem os outros evangelhos, as outras Bessorotes, e nem Atos dos Apóstolos, Maseh Shlichim, vai confirmar esse verso. Pelo contrário, em Atos dos Apóstolos, você vai ver os discípulos sempre batizando, imergindo as pessoas, fazendo a Tevilat, mais das pessoas, em nome do Senhor. Então é por isso que nós, no judaísmo messiânico, nós fazemos a imersão das pessoas, a Tevilat Maim, ou seja, o mikve ali, né, dentro desse aspecto de Giur, né, de conversão, Yahadut Meshichi, ou seja, o judaísmo messiânico, nesse aspecto da fé judaica no Messias, fazemos em nome do Senhor, em nome de Yeshua. Então as pessoas descem as águas, não há intervenção nossa, como na igreja. A igreja, o pastor está ali, ou o padre, não. Aqui, quando se fala que João batizava, ou Yeshua, ou os discípulos de Yeshua batizavam, não é que eles colocavam a mão na pessoa, é que a pessoa está debaixo da palavra de quem está realizando ali o momento. Então, o fato da pessoa estar debaixo da palavra, se diz que aquela pessoa ali, aquele líder está batizando aquela pessoa, mas não que ele está colocando a mão nela. Não pode haver essa interposição ou interpolação da pessoa, porque o batismo é uma ação que a pessoa ela realiza sobre si mesma, porque isso mostra a sua decisão. Não é ninguém que está te obrigando, é você mesmo que toma a decisão de descer as águas. Por isso é batizar-se, ok? Então, mas o João está batizando. Não é que ele mete a mão na pessoa, a pessoa ela mesmo desce as águas debaixo da palavra de João ou da palavra dos discípulos de Yeshua. Da mesma forma, hoje, nós fazemos assim, nós estamos nas águas, as pessoas veem as águas, elas mesmo vão submergir nas águas ali 3 vezes, como uma conexão com a aliança dos pais de Abraão, Isaque e Jacó, que a nova aliança é o cumprimento de promessas feitas aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então se mergulha ali 3 vezes, a pessoa vai fazer o pronunciamento, a declaração do Shema, mostrando que ela serve ao único verdadeiro Deus, ela tem um momento de tefilá, de oração, que ela confessa seus pecados diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus. E a partir desse momento é feita uma bênção, uma brahá sobre a pessoa, introduzindo ela na nova aliança em nome de Yeshua, né, para tirar essa coisa da Trindade. Então, queridos, esse é um tema muito especial. Eu acredito que está trazendo muita claridade, muito entendimento para você, nessa fé maravilhosa, que é servir a Deus no judaísmo messiânico, servir a Deus como no princípio de tudo. Lá, quando Yeshua chegou com seus discípulos, arrastando multidões na terra de Israel, de judeus e posteriormente de gentios que entraram na aliança de Deus por meio da mensagem de Yeshua. Pessoas que desciam as águas, cumprindo os mandamentos de Deus, vivenciando essas palavras da Brit Hadashah do Novo Testamento,
como era no princípio, não de forma deturpada, manipulada, contaminada, como Roma fez com e estabeleceu o cristianismo. Né? Ou seja, uma mensagem do Messias totalmente deturpada, totalmente contaminada. Não. Uma busca que estamos fazendo desse retorno, dessa chuva, né? Junto a esse trabalho que temos realizado da nossa Yeshiva Azeite Yosef, né? Azeite Yosef Yeshiva University, né? Trazendo para vocês, né? Junto às nossas sinagogas, às nossas comunidades, a oportunidade de você fazer essa chuva, fazer esse retorno, se firmar na presença de Deus, né? Voltar às origens da palavra, voltar a guardar o Shabat, as festas de Adonai, né? Cumprir os mandamentos de Deus, mas mantendo a chama, o fogo do testemunho de Yeshua. E aqui foi mais um vídeo, mais um trabalho maravilhoso que realizamos aqui, trazendo essas instruções para você. E mais uma vez eu peço a você que você compartilhe esse vídeo, né? Faça que chegue ao maior número de pessoas para que eles conheçam e entendam realmente o que é uma Tevilat Mayim, ou seja, uma imersão, um batismo, né? Real, no seu sentido real, no seu sentido verdadeiro. Dê aqui o seu like, é muito importante o like. Por favor, dê o like agora, não se esqueça, né? Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilha. Tá bom, queridos? Nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Na nossa descrição aqui você vai ter várias informações importantes, então acessa aqui a nossa descrição desse vídeo, as nossas informações que vão abençoar muito a tua vida. Nós vamos terminando esse vídeo por aqui e, como sempre dizemos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom?